Bom dia! Vim aqui gravar o videozinho explicando os exercícios da prova, tá? Tem um pouquinho de logaritmo, tem inequações logarítmicas, inequações exponenciais, tem um pouquinho de fatoração, mas são conteúdos simples. É aquilo que eu te falei ontem, o que você faz para um, você vai fazer para todos. E eu resolvi meio direto aqui na prova. Eu vou explicar pelas minhas resoluções daqui da prova, mas se tiver alguma formulinha que seja necessária, né, porque aqui eu fiz meio direto, se tiver alguma formulinha que seja necessária, eu coloco aí no vídeo na hora da edição e vamos começar, tá? Então, a questão 1, ela nos diz, ó, se log de 2 na base 10 é igual a m e log de 3 na base 10 é igual a n, podemos afirmar que log de 6 na base 5 é. Então, o que esse enunciado ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente coloque esse logarítmico em função de m e de n, certo? E esses dois valores, eles são correspondentes a um log também. Então, é isso que o enunciado quer que a gente faça. De cara, vamos analisar, né? A gente tem 3 logaritmos, certo? 2 estão na base 10, certo? A base é o número pequenininho. E um está na base 5. Primeira coisa que a gente tem que fazer, percebendo isso, é usar a propriedade de mudança de base. Então, para a gente usar essa propriedade, a gente vai pegar esse logaritmo aqui e vai mudar a base dele. Para qual base? Para a base 10, certo? Porque os nossos outros dois logaritmos tá na base 10. E aí, a partir dessa mudança de base, a gente vai conseguir chegar neles, beleza? Então, ó, propriedade de mudança de base. A gente tem log 6 na base 5 e a gente quer transformar para a base 10. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o 6, vai colocar log de 6 na base 10 sobre o 5, log de 5 na base 10, tá? Esse 10 é a base que a gente escolheu, mas a propriedade de mudança de base, ela apenas diz que aqui tem que ser a mesma base. Então, por exemplo, se esses dois logaritmos estivessem na base 7, certo? O que a gente ia fazer? A gente ia pegar esse logaritmo, fazer a mudança de base, e em vez de colocar 10 aqui, a gente ia colocar 7, certo? O que importa é que o logaritmando esteja em cima, certo? Então, percebe que aqui virou uma fração, né? Então, o logaritmando, ele vai em cima, a base, ele vai embaixo, e a sua nova base, ela tem que ser igual tanto em cima, tanto embaixo, certo? E esse logaritmo, ele vai ser correspondente a esse, só que com uma base diferente, tá? Feita essa mudança de base, agora a gente tem que, a partir disso daqui, chegar em m e em n. Vamos começar mexendo aqui no log de cima, tá? Você concorda comigo que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Porque a gente tem que, de alguma forma, fazer aparecer 2 ou fazer aparecer 3, tá? Ou os dois, né? Que no caso, o 6 é a multiplicação dos dois. Mas tem que aparecer esses valores, tá bom? Então, ó, fiz essa substituição aqui, percebe? Log de 10, log de 3 vezes 2, né? Na base 10 e log de 5 na base 10. O de baixo a gente não mexeu ainda, a gente mantém. E aqui entra outra propriedade de logaritmo. Quando a gente tem um log que envolve multiplicação, tá vendo que esse 3 está multiplicando com o 2? A gente consegue abrir ele em 2 logaritmos.
a partir da soma. Então, a soma do log de 3 na base 10, lembra, a base é como se você viesse aqui e fizesse essa distributiva, tá? Tanto no 3, tanto no 2. Então, a base fica igual, ó, para os dois, tá vendo? Vai ficar log de 3 na base 10, mais o log de 2 na base 10. Entendeu? A gente pega o 3 e o 2 e abre em dois logaritmos, conservando a base, beleza? E embaixo, a gente não mexeu, então mantém o log de 5 na base 10. Agora, eu quero que você veja que aqui em cima, a gente já achou o nosso M e o nosso N. Porque o nosso M... Aliás, aqui eu até troquei, né? Mas não faz mal. Ó, o log de 3 na base 10 é o nosso N, né? Então, aqui seria o N. Mas, como é uma soma, a ordem não importa, tá? Mas, enfim, é isso que eu quero que você veja, ó, que a gente conseguiu chegar no nosso M e no nosso N. Então, aqui não é log de 3 mais log de 2. Vai ser o quê? Vai ser vai ser M mais N, entendeu? Que é isso que eu fiz aqui, a gente só substituiu, entendeu? Porque ele deu no enunciado que esses dois aqui é igual a M e N, beleza? Então, a parte de cima a gente já matou, entendeu? Agora, a gente tem que fazer, de alguma forma, relacionar log de 5 na base 10 com 2 ou um 3. Como que a gente faz isso? Porque 5 não é múltiplo de nenhum dos dois, né? Porém, a gente pode mudar esse 5. Em vez de ser 5, a gente pode colocar 10 sobre 2. Por quê? 10 dividido por 2 é a mesma coisa que 5, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, em cima, a gente já não vai mais mexer, porque a gente já matou a parte de cima. Vamos para a parte de baixo. Então, esse log de 5 na base 10, eu transformei ele em log de 10 sobre 2 na base 10, tá? Tá meio pequenininho, mas eu acho que dá para enxergar. É log de 10 sobre 2 na base 10, beleza? E aqui, ó, é uma divisão, certo? Esse 10, ele tá dividindo com o 2. E tal qual na multiplicação, quando a gente tem log de uma divisão, a gente consegue abrir essa divisão em dois logaritmos. A única diferença é que aqui na multiplicação a gente somou, né? Mas na divisão a gente vai subtrair. Então, esse log de 10 sobre 2, na base 10, vai virar log de 10, o númerozinho de cima primeiro, log de 10 na base 10, menos log de 2, o número de baixo, na base 10. Log de 2 na base 10, beleza? Então, a gente abriu em dois logaritmos. E aqui a gente matou a charada, por quê? Log de 10 na base 10 é 1, certo? Sempre que for, tipo, log de 4 na base 4, log de 3 na base 3, sempre vai ser 1. Por quê? Porque 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3, entendeu? Porque lembra que eu te falei, o logaritmo, a gente está procurando o expoente, tá? Nos próximos exercícios isso vai ficar mais claro. Mas o logaritmo, a gente quer o expoente. Então, quando a gente está procurando log de 3 na base 3, você olha a base, o númerozinho pequeno. A gente quer saber qual número que quando a gente eleva essa base, certo? Vai ser igual a 3, que é o meu logaritmando. Então, aqui, ó, não vou resolver porque é cálculos complicados, mas só um exemplo. Log de 6 na base 5, a gente quer saber qual número que quando a gente eleva o 5, certo? Então, 5 elevado a quê vai ser igual a 6, entendeu? O nosso x é o expoente, beleza? Mas como eu falei, nos próximos exercícios, isso vai ficar mais claro, tá? Mas por que eu te falei isso? Porque que número que quando a gente eleva o 10 vai dar 10? É 1, certo? Então, log de 10 na base 10 é 1 menos, quem que é o log de 2 na base 10? Log de 2 na base 10 é M.
Então, fica 1 menos m. Entendeu? Então, aqui a gente matou o exercício, beleza? A gente conseguiu, usando as propriedades de logaritmo, chegar de log de dizer, né, que o log de 6 na base 5 é a mesma coisa que m mais n sobre 1 menos m, beleza? E é isso que o enunciado queria. Ele queria que a gente pegasse esse logaritmo aqui e colocasse em função desses dois aqui, beleza? Vamos para o exercício 2. Se tiver algum exercício que você não tenha entendido, quando você estiver assistindo o vídeo, você me avisa que eu explico de novo, tá? 2. Calcule as equações e as inequações abaixo, certo? Ó, inequação e equações exponenciais, tá vendo? Porque envolve o expoente, né? O que você vai ter que fazer aqui? Sempre que você tiver um exercício assim, você tem que focar em igualar as bases. Lembra? Base é esse número grandão. E aqui é o expoente, tá? Então, vamos aqui no A. A gente tem 3 elevado a x menos 1 sobre 27, que é igual a zero. A primeira coisa é que, para a gente conseguir igualar a base, tanto desse lado do igual, tanto desse lado aqui, a gente tem que ter números com a mesma base, certo? O zero elevado a qualquer coisa é sempre zero. Então, a gente não consegue, né, mexer muito com base aqui no zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse 1 sobre 27 e passar para o outro lado, tá? E ele tá negativo, então quando a gente passa ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, como que ficou? Ficou 3 elevado a x, que é igual a 1 sobre 27 que a gente passou, certo? Agora a gente tem que chegar em bases iguais, né? Agora tá tudo bonitinho pra gente só mexer com as bases. A gente tem o 3 e a gente tem o 27. 27 tá na tabuada do 3, certo? E existe um número que quando a gente eleva o 3, ele dá 27, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3, percebe que 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Então, 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 27. Então, vamos substituir. Então, isso daqui implica que 3 elevado a x é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 3, tá? A gente pegou esse 27 e transformou em 3 elevado a 3. Perceba que esse 3 elevado a 3, ele tá na parte de baixo da fração, certo? E tá sobre 1, tá? Quando tiver sobre 1, basta que a gente troque, certo? Inverta a fração. Então, esse 3 elevado a 3 que tá embaixo vai para cima e o 1 vai para baixo, certo? E lembra que quando o 1 tá embaixo, a gente não precisa escrever ele, porque qualquer coisa sobre 1 é ela mesma, beleza? E esse expoente aqui, ele vai virar negativo, tá? Porque quando a gente inverte, a gente tem que colocar um sinalzinho de menos ali, beleza? Então, esse 1 sobre 3 elevado a 3, ele vira 3 elevado a menos 3, tá? Que a gente trocou, inverteu a fração e mudou o sinal do expoente, beleza? Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 3. E aqui acabou. Por quê? Percebe que as nossas duas bases são iguais? Ambas são 3, não é? Então, basta que a gente iguale os expoentes, conservando o nosso sinal do meio. Como aqui é uma igualdade, a gente tem que manter o sinal de igual. Então, x vai ser igual a menos 3. Beleza? Então, depois que você iguala as bases, basta que você iguale os expoentes, tá? Vamos pro próximo. B. 4 elevado a x
é igual a 8 vezes raiz cúbica de 2. Meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente precisa achar um número comum aos 3, né? Aqui no caso vai ser o 2, certo? Porque você concorda comigo que 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8 e aqui já tá na base 2. Então a gente vai mexer com o 2, tá? Vamos mexer com esse lado aqui primeiro, depois a gente vê com o 4, tá? Então a gente sabe o quê? Que 4 elevado a x vai ser igual a 2 ao cubo, que é 8, 2 elevado ao cubo, que é igual a 8, vezes, eu vou pegar essa raiz e vou transformar em expoente, tá? Então, lembra aquela propriedade, né? Dentro aqui da raiz, é como se o 2 estivesse elevado a 1, certo? Então, quando a gente transforma em expoente, esse 1 que estava protegidinho, ele vai para fora, e o 3 que estava para fora vai para baixo do guarda-chuva. Então, fica 2 elevado a 1 sobre 3, tá? Se aqui fosse uma raiz quadrada, se tivesse 2 aqui no índice, ia ser 1 sobre 2, entendeu? Mas é essa propriedade, eu já te passei ela. A raiz a gente consegue passar para expoente, beleza? Então tá. 4 elevado a x é igual a 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 1 terço. Aqui, a gente vai mexer com o 4 agora. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, certo? Porém, ele tem esse x aqui fora. Então, é como se ficasse 2 elevado ao quadrado elevado a x. E lembra que potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, quando a gente pega esse 2 e multiplica com x, vira 2x. Então, 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x. Entendeu? Beleza. E aqui, ó, percebe? A gente tem duas potências, uma multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz com os expoentes? A gente soma. Então, aqui, ó, esse 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 1 terço é a mesma coisa que 2 elevado a 1 terço mais 3. Entendeu? Só peguei os expoentes e somei. 1 terço mais 3 é 10 sobre 3, certo? E aqui, ó, já tá. É que aqui eu já fiz direto, né? Mas aqui tá na mesma base. Então, a gente consegue igualar os expoentes. Então, vai ficar 2x, que é igual a 10 sobre 3, porque é a soma de 1 terço com 3, tá? É que aqui eu já fiz direto, mas aqui eu já tô igualando os expoentes. E quem são os expoentes? É 2x e 1 terço mais 3, tá? Que aqui eu fiz a sominha e deu 10 terços, beleza? Percebe que eu quero achar o x, né? Então, isso daqui é uma equação de primeiro grau. Você sabe fazer. A gente tem que isolar o x e resolver. Então, esse 2, ele tá multiplicando com o x. Ele vai passar dividindo, né? Então, x vai ser igual a 10 sobre 3 dividido por 2, certo? Aqui a gente dá para fazer por barriguinha, barrigão. Então, o 10 ele multiplica com o 1, fica 10. O 3 ele multiplica com o 2, fica 6. E aqui a gente consegue dividir em cima e embaixo por 2. Então, 10 dividido por 2 é 5 e 6 dividido por 2 é 3. Beleza? Matamos a alternativa B. Vamos para C. 16 elevado a x menos 1 menor que 32. Aqui já não é uma equação, aqui é uma inequação, tá? Mas não vai mudar nada, a gente só vai conservar o sinalzinho de inequação, beleza? Arrumar o tripé, peraí. Pronto. Então, vamos lá. De novo, a gente vai trabalhar com a base 2, tá?
Então, ó, esse 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 4, tá? Mas lembra, ó, esse 16 ele já tá elevado a x menos 1. Então, fica 2 elevado a 4 elevado a x menos 1. E como a gente tem dois elementos, esse 4 ele tá multiplicando com os dois, tá? Então, ele vai multiplicar com o x e com o menos 1, beleza? Então, quando a gente faz a distributiva, vai ficar 4 vezes x menos 4, tá? Porque a gente só fez a distributiva. Potência de potência, você multiplica os expoentes. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4x menos 4, tá? Que vai ser menor que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, ó. 2 elevado a 5, tá? Dito isso, ó, percebe que já tá na mesma base, né? Ambos estão na base 2. Então, 4x menos 4, o expoente da primeira, vai ser menor que 5, o expoente do segundo, tá? E tudo isso. E aí, agora a gente tem que isolar o x, né? Aqui, ó, de novo, eu fiz direto, tá? Mas, ó, esse menos 4, ele tá menos, então ele passa pra lá mais. 5 mais 4 é 9, então fica 4x menor que 9. Esse 4, ele tá multiplicando com o x, então ele passa pra lá dividindo. Aqui a gente tinha 9, né? Então fica 9 sobre 4. Então, x é menor que 9 sobre 4, beleza? Matamos o item C. Vou dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar muito longo, porque ele vai ficar longo, tá? Agora vamos, ó, pro D. Menos 5 elevado a x mais raiz de 5 maior que 0, beleza? Isso mesmo. Ó, então, de novo, aqui ambos já estão na base 5, certo? Mas lembra do detalhe do primeiro? Que, ó, tá vendo? Que tá do outro lado tem o 0? E o 0 a gente não consegue mexer muito, né? Então, vamos pegar esse menos 5 elevado a x e vamos passar ele pro outro lado, tá? Porque aí a gente elimina o sinal de negativo, porque ele tá negativo e ele passa positivo, beleza? Então, ó, menos 5 elevado a x mais 5 elevado a 1 sobre 2, por que 1 sobre 2? Ó, eu peguei essa raiz e transformei para expoente. Então, ó, quando não tem nada no índice, é a mesma coisa que 2, né? É uma raiz quadrada. E aqui dentro é como se o 5 tivesse elevado a 1, tá? Porque não tá aparecendo nada. Então, 5 elevado a 1 que estava aqui dentro vem para fora e o 2 que estava aqui fora vem para dentro. Então, menos 5 elevado a x mais 5 elevado a 1 meio é maior que 0. E isso vai virar o quê? 5 elevado a meio maior que 5 elevado a x. Porque eu peguei esse menos 5, passei para o outro lado no lugar do 0, tá? Então, 5 elevado a x. A partir daqui é só igualar as bases, né? Por quê? Porque aqui a gente tá 5, aqui a gente tá 5. Então, aqui eu troquei o sinal, por quê? Porque eu coloquei o x primeiro que 1 sobre 2, tá? Você pode ou colocar 1 sobre 2 maior que x, ou x menor que 1 sobre 2, tá? Mas se você trocar a ordem do elemento, pensa assim, o x ele estava desse lado, né? Se você quer colocar ele primeiro, por questão de ficar um pouco mais visível, né? Porque a gente sempre coloca x igual a tal coisa, x menor que tal coisa. Então, se você quiser colocar o x primeiro, na hora de trocar é como se o biquinho aqui do sinal acompanhasse o x, tá? Então, o x tá andando pra cá e o biquinho também tá vindo andando pra cá, entendeu? Então, no fim, o biquinho fica sempre pro lado do x. Por quê? Se você ler ao contrário, né, a gente tem que x é menor, né, que 1 sobre 2. Então, essa desigualdade, ela tem que se manter, tá bom? Mas, de novo,
poderia escrever normalmente que 1 sobre 2 é maior que x, tá? Só troquei aqui para ficar mais bonitinho, beleza? Então, matamos o exercício D. Vamos pro E. E, de novo, ó, a nossa base agora é uma base fracionária, né? Por quê? A gente tem 2/3 aqui e a gente tem 4/9 aqui. Mas percebe que 4 sobre 9 é a mesma coisa que 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Porque quando a gente eleva isso daqui ao quadrado, a gente tem que vai ter 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, entendeu? A gente pega esse expoente e coloca tanto para o numerador, tanto para o denominador. Então, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9, entendeu? Então, é essa mudança de base que a gente tem que fazer. Esse 4 sobre 9, ele vira 2 sobre 3 ao quadrado. Mas, ó, percebe que é isso daqui ao quadrado elevado a quê? Elevado a 2x mais 5, tá? Ó, potência de potência. E aqui o 2/3 a gente mantém e mantém o sinal, tá? A partir daqui a gente consegue igualar. Por quê? Ó, vamos fazer a distributiva, né? Aqui tá multiplicando, então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 5, 10. É menor que 3x mais 2, certo? Aqui eu já fiz o quê? Já igualei os expoentes, porque aqui a base tá igual e aqui a base tá igual, beleza? Igualados os expoentes, a gente resolve igual uma equação de primeiro grau, né? Porque é uma equação. Não é uma equação porque o sinal não é de igual, tá? Mas você trata como se fosse uma equação de primeiro grau, beleza? Então, a gente quer isolar o x, né? Aqui eu fiz direto, mas vamos passo a passo aqui, ó. 3x eu passei para lá menos, certo? E quando a gente faz 4x menos 3x, dá x. E esse 10 eu passei para lá menos, né? Então, eu passei o 3x para cá e passei o 10 para cá. Então, 2 menos 10, né? Porque ele passou para cá negativo, fica menos 8, tá? Se você não estiver entendendo direito comigo, só falando o passo a passo, escreve essa equação no seu caderno e resolve, tá? Passando tudo para um lado, tudo para o outro, para você ver o passo a passo visualmente, tá? Mas você sabe fazer, beleza? Porque é igualzinho a equação de primeiro grau, tá? Exercício 2, acabou, beleza? Vamos pro 3. O 3, ó, é cálculo de logaritmo. Aí vai ficar bem claro aquilo que eu te falei de que o logaritmo é o expoente, tá? Então, ó, item A. A gente tem log de 4 na base de raiz de 2, raiz quadrada de 2, certo? Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual número que, quando a gente elevar essa raiz de 2, vai ser igual a 4. É isso que a gente quer saber. E, primeira coisa, vamos pegar essa raiz e vamos transformar em expoente, tá? Então, de novo, aqui tá pequenininho, né? Mas dentro da raiz é como se tivesse o 1 e é raiz quadrada. Então, o nosso índice é 2, né? Então, vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a x. Por que a x? Porque x é o que a gente quer encontrar, tá? É essa raiz elevado a alguma coisa que vai nos resultar 4. Entendeu? O logaritmo é o expoente. O que a gente quer encontrar no logaritmo é qual que é esse expoente. Então, a gente eleva a um x, que a gente vai descobrir qual que é, e igual a 4, tá? Aqui, ó, eu fiz a multiplicação. Potência de potência, né? A gente multiplica. Embaixo do x é como se tivesse 1. E aí, depois disso, é só fazer a multiplicação de frações, né? Multiplico de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 1, né? Porque é como se tivesse o 1 aqui embaixo, é 2. Então, isso daqui fica 2 elevado a x sobre 2
E o 4, aqui a gente tem que fazer a mudança de base também, lembra? Porque esse 4 tem que virar na base 2. Então, fica 2 elevado ao quadrado. Só substituir 4 por 2 elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso igualar os expoentes, certo? Porque tá na base 2 e na base 2. Então, x sobre 2 vai ser igual a 2, certo? Aqui eu fiz direto, mas por que aqui deu 4? Porque como a gente quer isolar o x, esse 2 ele tá dividindo, né? Então, ele vai passar para lá multiplicando. E no nosso outro lado do igual tem o 2, né? Então, x sobre 2 é igual a 2. Aí, esse 2 passa multiplicando com esse 2. 2 vezes 2 é 4. Então, x elevado a 4. Então, x é igual a 4. Entendeu? Vamos para o B. Log de 25 na base 5. Novamente, eu quero achar um número que quando a gente eleva o 5, ou seja, 5 elevado a alguma coisa, vai ser igual a 25. Esse daqui, de cara, é fácil, né? Porque a gente sabe o quê? Que 25 é 5 ao quadrado. Então, esse x vai ser 2. Mas, como que a gente encontra isso, né? Pela mudança de base. Então, 5x é igual a 5 ao quadrado, porque 25 é 5 ao quadrado. As bases estão iguais, basta a gente igualar os expoentes. Então, x vai ser igual a 2. Beleza? C. Log de 243 na base 3, tá? Então, que número que quando a gente eleva o 3, então 3 elevado a que número, vai ser igual a 243, tá? O 243 é um número um pouco grande, mas por fatoração você consegue encontrar. Lembra? Você fatora o 243 até o final, e aí você conta quantos 3 deram. E aí esse número é o seu expoente, tá? Porque realmente o 243 ele é múltiplo de 3, então ó, vai ficar 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 81. É 27. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. E 81 vezes 3 é 243, tá? Então, 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5, beleza? Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. A partir daqui, basta que igualemos o expoente. Então, x é igual a 5, beleza? Que as bases já ficaram iguais, tá? D. Eu esqueci de fazer o E. Não, fiz sim, fiz aqui embaixo. Mas o E é facinho, você vai ver. Ó, o D. Que número, que quando a gente eleva o 9, então 9 elevado a que número, vai ser igual a 27, certo? Então, 9 elevado a x é igual a 27. Não há nenhum número que a gente eleve o 9 e dê 27. Mas o 3 é uma base comum aos dois elementos, aos dois números, né? Então, substitui por 3, tá? Então, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, beleza? E não pode esquecer que aqui tem o x elevado, né? Então, é potência de potência. Então, o 9 está elevado ao x, eu substituí o 9 por 3 ao quadrado e mantive o x aqui elevando do lado de fora. E o 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, né? Porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 elevado ao cubo, tá? Potência de potência, gente, multiplica os expoentes. Então, 2 vezes x, 2x. As bases já estavam iguais, né? Então, fica 2x, que é igual a 3. A gente quer encontrar o x, então a gente tem que isolar esse x. Esse 2, ele está multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo o 3. Então, x vai ser igual a 3 sobre 2. Beleza? Entendeu? O item E, ele é bem facinho, tá? Eu vou ensinar da forma longa e da forma curta, tá? Se você bater o olho na prova e você não sabe o que fazer porque tem um 3 elevado a um log, se você ficar perdida, só resolve esse log de cima, tá? Então, ignora o 3 por enquanto e resolve o log, beleza?
esquece o 3. Log de 9 na base 3. Que número elevado a 3, né? Então, 3 elevado a que número vai ser igual a 9. O 9 a gente sabe que é 3 ao quadrado. E igualamos as bases, então x vai ser igual a 2. Beleza? Depois disso, se a gente sabe que isso tudo aqui é 2, é só substituir por 2. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9, tá? Então, ó, de novo, eu só resolvi o logaritmo e elevei o 3 no resultado do nosso log, beleza? E aí eu resolvi, então 3 ao quadrado é 9, tá? Mas, tem uma propriedade. Percebe que a base é 3, a base do expoente é 3 e a base do nosso logaritmo é 3. Então, é só a gente cortar esses dois 3 e sobra o 9, entendeu? É uma propriedade de logaritmo, tá? Então, se fosse, por exemplo, em vez de 3, 4, se fosse, sei lá, 4 elevado a log de 9 na base 4, você ia cortar os dois 4 e ia ficar 9, tá? É uma propriedade que pode ajudar. Mas se na hora da prova você esquecer, é só o log você sabe resolver, entendeu? Então, é só resolver o log e substituir, tá bom? Tá acabando, tá acabando. Esqueci de uma. Esqueci daqui de baixo, ó. Mas a de baixo é bem rapidinho. Então, ó, esquece essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é do exercício de cima. O número de divisores naturais de 4.800 é... Como que você vai fazer isso? É bem parecido com o que você fez. Você só esqueceu de aplicar a fórmula, tá? Então, realmente, você vai fatorar o 4.800, certo? E aí você vai perceber o quê? Que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 6, beleza? Ele tem 3, então é 3 elevado a 1. E ele tem 2 5, então é 5 ao quadrado. Então, percebe que o 4.800 ele é composto por 2 elevado a 6, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado ao quadrado, certo? Você sabendo isso, é só você aplicar uma fórmula. Qual que é essa fórmula? Você pega os expoentes dos seus números, certo? Soma 1 em cada um deles e multiplica esses resultados. Então, ó, 2 elevado a 6, a gente vai pegar o expoente. Então, fica 6 mais 1, vezes 3 elevado a 1, a gente pega o expoente. 1 mais 1, vezes... Aqui o expoente é 2, a gente pega o 2. 2 mais 1. Então, no final ficou como? 7 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 42, tá? Então, o número de divisores naturais de 4.800 é 42. E isso para qualquer número que ela te passar, tá? Então, você fatora esse número, agrupa os elementos por expoentes, aí você pega esses expoentes, soma 1 e multiplica o resultado. Beleza? Isso é bem facinho, é uma formulinha, tá? Então, mas eu acho que ela vai colocar o mesmo número, né? Mas se não colocar, é só você fazer isso. Bora. Questão 5, certo? Se f de x é igual a log de x na base 2 e g de x é igual a log de x na base 3, a lei de formação de duas funções... Ah, tá. Se esses dois é a lei de formação das funções f de x e g de x, então o valor de f de 8 menos g de 9 é igual a... O que você vai ter que fazer, ó? Lembra de função, Má? A gente tem f de x e g de x, né? E ele tá nos dando aqui que o nosso x vale 8 e que o nosso x vale 9, certo? Então, basta a gente pegar esses valores de x e substituir nesse logaritmo, tá? Tanto de um, tanto de outro. Então, vamos resolver o nosso f de x primeiro. A gente tem que o f de x ele é igual ao log de x na base 2
certo? E a gente tem que o nosso x, ele é 8. Então, basta que a gente pegue esse 8 e substitua aqui no valor de x, entendeu? Então, esse log aqui vai virar o quê? Vai virar log de 8 na base 2, certo? Definição de logaritmo. Que número que quando eu pego 2 e elevo ele, né? Então, 2 elevado a que número, que vai ser igual a 8. Aqui, a gente sabe que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? Então, x vai ser igual a 3. Beleza? Mesma coisa para g de x. Então, eu tenho que g de x é igual a log de x na base 3. E eu sei que o meu x, ele vale 9, certo? Então, a gente tem que achar, a gente só substitui aqui, ó, né? Esse x virou 9. Então, fica log de 9 na base 3, certo? Então, que número que quando a gente eleva o 3, né, vai dar igual a 9? E o 9 é 3 ao quadrado, certo? Então, base 3. Base 3, aqui é 3 ao quadrado, então o x vai ser igual a 2. Beleza? E ele nos pede f de 8 menos g de 9. F de 8 menos g de 9, né? Então, a gente encontrou que o f de 8 é 3. E o g de 9 é 2. Então, basta que façamos 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Beleza? É só isso, a 5, tá? 6. No plano cartesiano, os pontos 3 e 2, os pontos 3, 2 e 5, 4, pertencem ao gráfico da função dada por y é igual a log de ax mais b na base 2. O valor de a mais b é... Esse daqui também não é difícil, tá? Ó, vamos reescrever isso daqui que ele nos deu, né? Então, y vai ser igual a log de ax mais b na base 2, certo? A gente tem esse logaritmo e a gente tem esses dois pontos cartesianos, certo? Lembra que pontos cartesianos, eles são coordenadas, né? São coordenadas compostas por x e por y. E lembra que o x é sempre o primeiro número e o y é o segundo, certo? Então, aqui vamos mexer primeiro com o primeiro ponto. O nosso x é 3 e o nosso 2 é y. O que a gente vai fazer a partir de agora? Só substituir, tá? Então, percebe que aqui eu tenho y e aqui eu tenho x, né? Eu vou substituir esses valores. Então, quem que é o meu y? 2. Substituir 2, certo? Então, 2 vai ser igual ao log. O meu x, ele é 3, certo? Então, a vezes 3 é a mesma coisa que 3a, certo? Então, no fim, eu chego nessa expressão aqui. 2 vai ser igual ao log de 3a mais b sobre 2. Sobre 2 não, na base 2, certo? E lembra da definição do logaritmo. Quando eu resolvo esse log, eu chego no expoente, certo? Então, eu chego no valor que, quando eu elevo o 2, dá isso daqui. Então, se eu fosse desenvolver esse log, ficaria como 2 elevado a x, que é igual a 3a mais b. Só que esse x, eu sei quem é. É 2. Por quê? Porque eu sei que esse log vai ser igual a 2. E o log é justamente isso, é o expoente, certo? Então, se eu sei que esse log é igual a 2, eu sei que o expoente do meu 2, da minha base, vai ser 2, entendeu? Então, 2 elevado a 2, eu sei que é igual a 3a mais b. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se não, me fala. Eu quero muito que você fixe que o log é o expoente, tá? O resultado de um logaritmo é um expoente. E de quem que é esse expoente? É da minha base, tá? É da base do meu log. Então, se eu sei que esse log aqui resulta em 2, eu sei que o expoente da minha base, que aqui no caso é 2, vai ser 2, tá? Então, isso daqui vai virar 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a 3a mais b. Beleza?
Aí aqui eu só desenvolvi esse 2 ao quadrado, então fica 3a mais b, que é igual a 4. A gente vai guardar essa informação, que no final, ó, cai um sisteminha. Mas vamos mexer com a nossa outra informação, que é o nosso outro ponto cartesiano, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que com esse ponto aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que y é igual a log de ax mais b na base 2. Quem que é meu y? É o 4. Então, eu pego e substituo. Quem que é meu x? É o 5. Então, 5 vezes a é 5a, tá? Aqui eu escrevi errado. Não é 5x, é 5a, tá? E, de novo, eu já tenho o resultado desse log, que é 4. Então, a base do meu log, que é 2, ela vai estar elevada a 4. Então, 2 elevado a 4 é igual a 5a mais b. Beleza? Só resolvi esse expoente. 2 elevado a 4 fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16. Então, 5a mais b é igual a 16, tá? Agora, a gente pega essa primeira equação, essa segunda equação e joga em um sistema, tá? Aqui eu resolvi esse sistema por adição. Então, o que consiste a resolução de sistema pelo método da adição? Você tem que somar essas duas equações de forma que você elimine uma incógnita, tá? Aqui no caso, eu resolvi eliminar quem? Eu resolvi eliminar o b, beleza? Para isso, o que eu fiz? Eu apenas multipliquei essa primeira equação aqui por menos 1, tá? Então, quando eu multiplico ela por menos 1, ela vai ficar menos 3a menos b, que é igual a menos 4, tá? Eu só troquei o sinal de todo mundo porque eu multipliquei por menos 1. Beleza? E aqui eu reescrevi esse sistema, né? Então, agora ficou menos 3a menos b, que é igual a menos 4. 5a mais b, que é igual a 16, porque na segunda eu não mexi, né? Agora eu consigo somar essas duas equações. Porque percebe que quando eu somar, esse b vai sumir, né? Porque aqui eu tenho menos b e aqui eu tenho mais b. Então, eu somei, né? Eliminei o b e a gente chegou em aqui, ó. Menos 3a mais 5a. Pensa assim, ó, você estava devendo 3 e você pagou 5. Então, quanto de troco você recebe? 2, né? 2 positivo, porque o 5 é positivo. Então, 2a que vai ser igual a 16 menos 4, 12. Beleza? Então, 2a é igual a 12. O a vai ser igual a 6. Porque esse 2 ele tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu encontrei o meu valor de a. Agora, eu preciso escolher uma dessas duas equações para voltar lá e substituir o valor de a para a gente achar o valor de b. Beleza? E eu preciso encontrar os dois valores, tá? Então, ó, eu escolhi aqui, ó, escolhi a segunda equação, né? Eu só vou substituir o valor de a, tá? Então, a gente sabe que o a é 6. E aqui a gente tem que é 5 vezes a. 5 vezes a é igual a 5 vezes 6, que é igual a 30. Então, 30 mais b vai ser igual a 16, certo? Eu quero isolar esse b. Esse 30, ele tá somando, ele vai passar subtraindo. Então, fica 16 menos 30. Perceba que o 30 é maior e o 30 tá negativo. Então, o seu resultado ele vai se manter negativo, tá? Então, 16 menos 30 é igual a menos 14, beleza? Então, o B vai ser igual a menos 14, tá? Achamos o valor de A, achamos o valor de B, só que o que o enunciado nos pede? Ele pede o valor de A mais B. Então, basta somar, né? Então, eu tenho, ó, menos 14 mais 6. Eu tava devendo 14 e eu paguei só 6. Quanto que falta para mim pagar? 8, né? Então, A mais B vai ser igual a menos 8. Beleza? Ó, esses 3 pontinhos aqui, só para você se familiarizar, significa portanto, tá? É um dos infinitos símbolos da matemática. Então, quando eu coloco esses 3 pontinhos, significa que, portanto, A mais B é igual a menos 8. Beleza? Matamos o 6, ó. Tá acabando. Vamos pro 7.
7 é da FUVEST. Resolva a inequação. Log de 2x mais 5 na base 2 menos log de 3x menos 1 na base 2 é maior que 1, tá? Ó, primeira coisa que a gente vai ter que começar fazendo nesse exercício é ver a condição de existência do nosso logaritmo. O que significa isso? Uma regra do logaritmo é que o nosso logaritmando, ou seja, 2x mais 5 e 3x menos 1, ele tem que ser maior que zero, tá? O logaritmando de qualquer logaritmo, né, que é esse númerozinho maior, ele tem que ser maior que zero. É uma condição de existência para o logaritmo, tá? Por quê? Porque se for menor, não tem como fazer, beleza? Não tem como resolver o log. Então, é isso que a gente fez aqui. A gente determinou que 2x mais 5 vai ser maior que zero e a gente isolou o x, né? Então, esse 5 ele estava mais, ele passou para lá menos, certo? Então, ficou 2x é maior que menos 5. E esse 2 que estava multiplicando com x, eu passei dividindo. Então, x é maior que menos 5 sobre 2. Beleza? Essa é a primeira condição de existência. E o nosso outro logaritmando era 3x menos 1. Então, vamos determinar aqui, 3x menos 1 é maior que zero. De novo, eu vou isolar o x. Então, esse 1 estava menos, ele passou mais. E esse 3 estava multiplicando, ele passou dividindo. Então, o x vai ser maior que 1 sobre 3. Beleza? É a condição de existência do segundo. E aí, a gente vê qual condição de existência ela vai prevalecer. Que aqui, no caso, é a segunda. Por que é a segunda? Porque você concorda comigo que se o x for maior que 1/3, o x ele também vai ser maior que menos 5 sobre 2? Porque o 5 sobre 2 ele é um número negativo, né? Então, 1/3 é maior que menos 5 sobre 2. Então, essa condição ela vai prevalecer. Então, a gente vai guardar essa informação, entendeu? E para no final a gente conseguir verificar o nosso intervalo, tá? Aí agora a gente vai resolver realmente a inequação, tá? Depois de verificada a condição de existência e determinada a nossa restrição, tá? Então, ó, eu vou reescrever esse log como uma fração, tá? Porque lembra que aqui no início, ó, no primeiro exercício, lembra que essa fração aqui, 10 sobre 2, virou 2 logs subtraindo? Aqui eu vou fazer ao contrário. Então, eu já tenho os 2 logs subtraindo, mas eu quero transformar em fração. Então, como que vai ficar? Vai ficar log de 2x mais 5 sobre 3x menos 1 na base 2. Beleza? Eu fiz o contrário, né? No primeiro, a gente pegou isso e transformou para isso, mas aqui eu quero pegar isso e transformar para isso. Então, o primeiro vai ser o número de cima, o segundo vai ser o número de baixo, e a base é 2, a base é 2, a base continua sendo 2. Tá bom? Então, tudo isso é maior que 1. Ô, menina, eu troquei o sinal, mas, enfim, ignora, tá? E aqui, ó, é maior, tá? Não é menor, beleza? Tanto que aqui eu arrumei, tá? E aí, aqui vai ficar vai ter a propriedade, a definição de log, né? Porque, ó, lembra que quando a gente tinha o igual aqui em cima, ó, a gente tinha que tudo isso daqui era igual a 2, logo significa o quê? Que esse 2 é o meu expoente, certo? Lembra que esse 2 aqui virava o expoente do meu 2, né? Pela definição de logaritmo, beleza? Então, vai ser a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que aqui não é um sinal de igual, né? É um sinal de maior, né? Porém, entretanto, é como se esse 1 fosse o resultado do meu log. Ou seja, ele é um número que eu vou elevar o 2. Beleza? É o número que eu vou elevar a base do meu log. Então, aqui fica 2x mais 5 sobre 3x menos 1, que é maior que 2 elevado a 1.
que é 2. Então, a gente chega aqui 2x mais 5 sobre 3x menos 1 vai ser maior que 2. A partir daqui, é só a gente resolver como se fosse uma equação, tá? Primeiro, não é equação, por quê? Porque o sinal não é de igual. Entretanto, a gente resolve como se fosse. Percebe que até aqui a gente também resolveu como se fosse com o sinal de igual, certo? Só que a única coisa que a gente vai ter que fazer é ir conservando o sinal, tá bom? Então, vamos resolver como se fosse uma equação, né? Eu quero isolar meu x. Esse 3x menos 1, ele tá dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando. Então, ó, aqui eu já resolvi direto. Mas quando ele passa multiplicando, você vai ter que resolver a distributiva, certo? Então, vai ficar 2 vezes 3x, que dá 6x, menos 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá menos 2. Beleza? Só fiz a distributiva, que esse 3x menos 1 ele estava multiplicando com o 2, então a gente faz a distributiva. Tá bom? E, então, ficou como? Ficou 2x mais 5, que é maior que 6x menos 2, tá? Então, 2x mais 5 vai ser maior que 6x menos 2. Eu quero isolar o x. Então, ó, perceba que aqui eu passei o 6x pra cá, né? E ele tava positivo. Então, ele passa pra lá menos. Então, 2x menos 6x, tá? Perceba aqui, o menos 6 é maior, certo? E ele que tá negativo. Então, o sinal se mantém negativo, tá? Então, 2x menos 6x dá menos 4x, que é maior que... E esse 5 eu passei pra lá, certo? Então, esse 5 estava positivo, ele passa pra lá negativo. Fica menos 2, menos 5, certo? Tava devendo 2, passei a dever mais 5, então eu tô devendo 7, menos 7, tá? E aí eu tenho que isolar esse x. Esse menos 4 ele estava multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Menos 7 dividido com menos 4, perceba que em cima e embaixo o sinal é negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, menos 7 sobre menos 4 é a mesma coisa que 7 sobre 4. Aqui, eu mudei o sinal, mas não precisa, tá? Eu cometi um erro aqui, eu vou colocar aí na tela como que fica certinho, tá? Esses errinhos, assim, eu vou corrigindo aí na tela pra você não ficar perdida, tá bom? Mas não precisa. A gente só precisaria mudar o sinal em casos como quando o x for negativo. Porque lembra que a gente não tem número negativo? Não existe, né? Letra negativa. Então, a gente multiplicaria tudo por menos 1. E aí, quando a gente multiplica por menos 1, a gente teria que trocar o sinal, né? Então, o sinal que tava pra cá, ele vai virar... O sinal que a pontinha tava pra cá, a pontinha vai virar pra cá. Mas nesse caso não precisa, eu cometi um erro realmente. Mas tudo bem. Então, a gente chegou aqui. O x, ele é maior que 7 sobre 4, certo? Certo? Então, aqui eu troquei também, né? Ia ser 7 sobre 4, que é menor que x, que é maior que 1/3, beleza? Mas aí na tela eu corrijo para você o intervalo. E essa é a resposta, tá? Porque como a gente está trabalhando com inequação, a gente vai chegar realmente em um intervalo de x. Né? Então, o x ele pode assumir qualquer valor que esteja dentro desse intervalinho, beleza? Mas eu acho que deu para entender como é que funciona a lógica, tá? Eu acho que ela não coloca isso na prova, tá bom? Mas, caso coloque, tá aí. Vamos lá. 8. Qual é o conjunto de solução S da equação 2x menos 1, que é igual a x mais 1? Equação e inequação modular, né, que a gente tem aqui. Modular por quê? Porque tem um módulo. É muito simples de resolver. Você vai dividir... lembra, eu já te ensinei módulo. O módulo ele vai abrir em duas situações. Quando isso daqui dentro do módulo for positivo e quando isso daqui dentro do módulo for negativo, tá? Então,
Primeiro, a gente vai resolver o quê? 2x menos 1, que é igual a x menos 1. Então, 2x menos 1, que é igual a x menos 1. Esse menos 1 eu passei para lá positivo, e esse x eu passei para cá negativo. Então, 2x menos x dá x. 1 menos 1, porque esse 1 estava positivo, é 0. Então, o primeiro resultado é que o x é igual a 0. E qual que vai ser o outro resultado? Quando tudo isso daqui dentro do módulo for negativo. Então, eu coloco um menos aqui fora do módulo e aplico a distributiva. Porque o que está negativo? É tudo isso daqui. Beleza? Então, menos 2x e mais 1. Porque é como se eu tivesse o menos aqui fora e aqui também tem menos. Então, menos com menos dá mais. Mais 1. Beleza? E menos 2x mais 1, que é igual a x menos 1. Esse número que tá aqui fora, a gente não mexe. A gente só mexe com o que tá dentro do módulo, tá? E a gente resolve essa equação também. Então, esse menos 1 eu passei para lá positivo, né? Porque ele tava negativo aqui, então eu passei para lá positivo. E esse 2x eu passei para cá positivo, né? Ele tava negativo, eu passei positivo. Então, x, que já tava aqui desse lado, mais 2x dá 3x. E 1 mais 1 dá 2. Então, x vai ser igual a 2 sobre 3, né? Porque esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então, x é igual a 2 sobre 3. De novo, aqui, ó, eu resolvi direto as equações de primeiro grau. Mas se tiver muito rápido, se tiver dúvida, escreve no seu caderno e resolve passo a passo, tá? Mas a equação de primeiro grau você sabe fazer, tá bom? Solução é igual a 0 e 2 sobre 3. Aí basta que a gente escreva os nossos dois resultados na solução. Tá bom? Vamos lá, último exercício. Ó, resolva as inequações. Ai, bati no tripé. Resolva as inequações. Perceba que todas estão dentro do módulo. Então, tudo a gente vai ter duas respostas, tá? Vai ter a resposta quando tudo dentro do módulo for positivo e a resposta quando as coisas dentro do módulo forem negativas, tá bom? Então, x mais 3 é igual a 7. Vamos resolver primeiro o x mais 3, certo? Do jeitinho que ele tá aqui, a gente só tira para fora do módulo. Então, x mais 3 é igual a 7, o x vai ser igual a 4, porque a gente pega esse 3 e passa para lá subtraindo, certo? Então, fica 7 menos 3, que é 4. E a gente tem quando tudo isso daqui for negativo. Então, é como se tivesse um sinalzinho de menos aqui fora. Então, fica menos x menos 3, que é igual a 7. Que o que tá fora a gente conserva, né? Então, eu quero isolar meu x, né? Então, esse 3 que estava negativo, ele passa para lá positivo. 7 mais 3, 10. Beleza? E o meu x, ó, ele ficou aqui do outro lado negativo. Lembra que não existe letra negativa, né? Então, a gente vai multiplicar tudo isso daqui por menos 1. Vai ficar x, que é igual a menos 10. Beleza? Que a gente multiplicou por menos 1. Tá bom? B, né? Então, vamos lá. 3x menos 8 é igual a 13. A gente primeiro coloca quando o 3x ele tá normalzinho, né? Então, 3x menos 8 é igual a 13. Esse 8, ele vai passar para cá, mais, né? Porque ele estava negativo, ele passou para positivo. Então, 13 mais 8 é 27, certo? Só que perceba que tem esse 3 multiplicando com o x. Então, esse 3 passa para lá, dividindo. 21 dividido por 3 é 7. Então, o nosso x é 7, tá? De novo, aqui eu fiz direto, beleza? Mas se você quiser, escreve isso daqui no seu caderno e resolve passo a passo. E a gente tem quando tem um sinalzinho de menos aqui fora, né? Então, menos 3x mais 8, porque já tinha esse menos aqui. Então, menos 3x mais 8 é igual a 13, porque o número de fora a gente conserva. Isso implica que esse 8 estava positivo, ele passa menos. 13 menos 8 é 5, tá? E esse menos 3, ele estava multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, tem o menos, né, do 3, então vai ficar menos 5 sobre 3.
x é igual a menos 5 sobre 3, tá? C. O C e o D é diferente porque não é o sinal de igual, né? Vai ser um sinal de menor e de maior. Só que é igual eu te falei, resolve como se fosse sinal de igual, tá? Então, o primeiro caso do módulo é quando o x menos 1 ele é positivo. Então, a gente vai conservar ele, x menos 1, que é menor que 5. Esse 1 estava negativo, ele passa para lá positivo, então fica 5 mais 1. Então, x vai ser menor que 6. E o outro caso é quando eu tenho o sinalzinho de menos aqui fora. Então, fica menos x mais 1. Menos x mais 1, que é menor que 5. Esse 1 estava positivo, ele passa para lá menos, então fica 5 menos 1, que vai ser igual a 4, certo? E esse x, ele tá negativo. Então, menos x menor que 4, a gente vai ter que multiplicar por menos 1. Então, a gente multiplica tudo isso daqui por menos 1, né? E troca o sinal. Então, fica x é maior que menos 4, beleza? E o último, D, módulo de x menos 4 é maior que 2. Então, ó, de novo, a gente vai colocar o primeiro caso, né? X menos 4 é maior que 2. O 4, ele tá negativo, ele passa positivo. Então, fica 2 mais 4. Então, o x vai ser maior que 6. Só conservar o sinalzinho de maior. E o outro caso é quando tem um menos aqui fora, né? Então, fica menos x mais 4, porque já tem um menos daqui. Então, menos x mais 4. Esse 4, ele estava positivo, ele passa para lá menos. Então, 2 menos 4. Eu tinha 4, estava devendo 4 e eu paguei 2. Eu ainda estou devendo 2, né? Então, aqui fica menos x, que é maior que menos 2. De novo, não existe letra negativa, a gente multiplica tudo por menos 1 e troca o sinal, né? Então, vai ficar x, que é menor, porque a gente trocou o sinalzinho, que 2. Beleza? Então, ó, essa foi a sua prova, tá? Eu espero que você tenha entendido. Não é uma prova difícil, tá, Maia? É uma prova confusa, mas assim, as resoluções dos exercícios não são complicadas, tá? Se você tiver alguma dúvida, você me fala. O vídeo ele ficou muito grande, mas vai dar tudo certo, tá bom? É isso. Tchau, tchau.